O que eu faria se eu fosse você? Diante da Lei Complementar 214 de 2025, a lei que regulamenta a reforma tributária. Eu, se estivesse estudando para concurso, eu faria o seguinte. Presta atenção, porque dessa lei eu conheço. Bom, isso daqui é a Lei Complementar 214, de 16 de janeiro de 2025. E o que eu estudaria aqui numa lei que tem 379 páginas? É muita coisa. Olha só, o seguinte, eu focaria nos principais pontos. Vocês têm que entender, primeiramente, primeiro de tudo, vamos lá, primeiro de tudo. Quando a gente tem um diploma normativo extenso, novo, o que tem que focar? É em doutrina? Não. É em jurisprudência? Não. Até porque não tem nem precedente sobre ela ainda. É sobre a letra de lei seca. Foi assim, por exemplo, com o CPC 2015, foi assim com o Código Civil de 2002. O examinador precisa ir por um caminho seguro, para que ele não anule as questões. Pensa, eu quero que você pense, para tudo que você estiver fazendo, vem aqui comigo. A partir de agora, você vai pensar como se fosse examinador, certo? Você tem que fazer uma prova para 6 mil candidatos à magistratura, 6 mil candidatos à Procuradoria de Estado. Você não pode fazer uma questão que vai anular, certo? Porque, pô, injustiça, é difícil. Você tem a lei complementar 214 no edital, você tem que cobrar alguma coisa dela. Onde você vai cobrar? Então, eu sou examinador, vou abrir a lei, o que eu vou cobrar? O que eu estudaria? Seguinte, as normas gerais eu estudaria, certo? Então, disposições preliminares do IBS, da CBS, sobre operações com bens e serviços, da operacionalização do IBS da CBS, 4 do IBS da CBS sobre importações, capítulo 5 da CBS, do IBS da CBS sobre exportações. Pessoal, são 60 páginas disso daqui. É grande, mas tem muitos pontos aqui que vocês não precisam descer nas minúcias, porque realmente são minúcias, muitos parágrafos, muitos incisos e etc. Você pode fazer um apanhado geral e você vai marcando o que você acha que é mais importante, perfeito? O primeiro aspecto é normas gerais, você tem que estudar, não tem o que fazer, perfeito? O título 2 fala sobre os regimes aduaneiros especiais e dos regimes de bagagem, de remessas internacionais, de fornecimento de combustível para aeronaves em tráfego internacional. Salvo concursos muito específicos que vão cobrar aquela legislação da aduana, eu não estudaria. Tá? Salvo questão de Receita Federal aqui, porque começa a ser importante, que vai ter alguns regimes importantes aduaneiros que agora estão na lei disciplinar de modo muito claro. Então assim, se você não tiver pleiteando, principalmente concurso federal, Receita Federal e Juiz Federal, eu não estudaria esse ponto, tá? Se fosse para uma magistratura estadual, eu deixaria esse ponto de lado, por exemplo. Agora, federal, eu estudaria esse ponto sim, perfeito? Continuemos. Capítulo 3. Da devolução personalizada do IBS e da CBS, o cashback e da Cesta Nacional de Alimentos. Eu com certeza estudaria isso daqui. É um custo-benefício muito alto para a quantidade de páginas. Perceba, estamos na página 74, 79 já acabou. Então, eu estudaria porque a chance de é altíssima, um custo-benefício muito interessante, perfeito? Seguindo, dos regimes diferenciados do IBS e da CBS. Isso daqui é o ponto central. Sim, muito importante nessa lei você estudar isso, porque é um ponto que distingue, em regra geral, o sistema coloca as exceções de forma explícita porque elas são excepcionais, e as exceções, aqui os regimes diferenciados são exceções do regime geral do IBS da CBS, vai cair. Se eu fosse examinador, eu iria para os regimes diferenciados, perfeito? Por quê? Porque eles são exceções, tem questões importantes, interessantes neles. Por exemplo, que tipo de redução que existe? Existe a redução de 30%. Para que essa redução de 30%? Advogados, por exemplo. Existe a redução de 60%. Existe a redução de 60%. Para quem são essas reduções? Serviço de educação, serviço de saúde, dispositivos médicos. Também existe, capítulo 4, aqui da redução a zero das alíquotas do IBS da CBS. Para que são? Para quem? Para o quê? Depois, do transporte público coletivo de passageiros, da reabilitação urbana de zonas históricas, já não veria com tanta profundidade, do produtor rural e do produtor integrado, do produtor rural e do produtor rural integrado não contribuinte. Leria sim, é um ponto importante, tá? Principalmente esses valores aqui. Do transporte autônomo de carga, pessoa física não contribuinte, leria mais rapidamente. Dos resíduos, né, e demais materiais destinados à reciclagem, leria mais de forma muito en passant. Dos móveis, dos bens móveis usados, adquiridos de pessoa física não contribuinte para a revenda, também leria en passant. O focar aqui. O que eu focaria aqui no título 4 dos regimes diferenciados? Disposições gerais, redução em 30%, redução em 60%, redução a zero. Isso daqui tem uma chance enorme de cair. Custo-benefício muito interessante. Até aqui são da página 80 a 97. Tá? Então são 16 páginas aí, um pouquinho mais que isso. 17, 18 páginas aí, com custo-benefício altíssimo. Dos regimes específicos, com exceção dos concursos federais, eu não leria dos combustíveis, eu não leria dos serviços financeiros, leria dos concursos de prognóstico, leria dos bens imóveis, isso daqui é muito importante, dos bens imóveis. Não leria das sociedades cooperativas, leria dos bares e restaurantes, tá? Um ponto importante. Não leria sobre sociedade anônima do futebol. Não
demandaria esforço também para as missões diplomáticas e nem nas disposições comuns aos regimes específicos. Tá? Em relação aos regimes diferenciados da IBS, perceba, aqui em cima são regimes diferenciados do IBS e da CBS. Aqui é só da CBS. É Universidade para Todos, Programa Universidade para Todos ProUni e regime automotivo. Não tem tanta importância assim, salvo concurso da esfera federal, que cobra com bastante intensidade direito tributário, como Receita Federal e Juiz Federal. Perfeito? Título 7 da administração do IBS e da CBS. Leria, mas muito ampassão, só para saber como é que funciona o comitê gestor, etc. Mas de modo muito geral para entender essa. Vai ter uma próxima lei complementar, que agora está tramitando, que é o PLP 108, que vai dar origem ao comitê gestor, e ali você vai poder ler com mais profundidade esse ponto. Então eu leria de modo mais superficial o título 7 da administração do IBS e da CBS, perfeito? Título 8 da transição para o IBS e para a CBS. É gigante isso daqui, muito complexo. Eu não gastaria meu tempo com isso. Não significa que não vá cair, entende? Mas o custo-benefício neste momento, para você começar a digerir tantas mudanças no direito tributário, é muito contraprodutivo. Logicamente, com exceção dos concursos que cobram com mais intensidade tributária, como Receita Federal e Magistratura Federal. Agora, você precisa pegar a coluna mestra, né, espinha dorsal da reforma tributária o quanto antes. Então, você não pode ficar descendo em minúcias, ou pontos que não tenham uma profundidade, ou pontos que não tenham um custo-benefício adequado. Entende? Não estou falando que não vai cair, eu estou falando que num cenário em que temos uma multidão de artigos para ler, você precisa definir os pontos que você vai focar. E eu estou passando para vocês quais eu focaria se eu fosse vocês. Tá? Livro 2 do Imposto Seletivo. Custo-benefício enorme, isso daqui é imprescindível de ler. Vai cair toda a prova que você for fazer de tributário, eu te garanto que vai ter do Imposto Seletivo. Tá? Te garanto, pode me cobrar aqui no futuro, pode escrever aqui no comentário, vai cair. E o custo-benefício é absurdo. Você vê, começa aqui na página 218 e termina na página 200, pouquinho depois da 229, 230. Então, 12 páginas aqui que vai cair na sua prova, sabe? Vai cair. Incide sobre o quê? Né? Tá aqui, ó. Todos incidirá apenas uma vez, sendo vedado qualquer tipo de aproveitamento de crédito, tá? Isso vai cair. Vai da não incidência, da base de cálculo. É um custo-benefício muito bom. A livro 3 das demais disposições entre a Zona Franca de Manaus, das compras governamentais, das disposições outras transitórias, como a avaliação quinquenal e tal. Eu não leria isso. E tem aqui os anexos, né? Os anexos são muitos. Mas os anexos especificando o que está na lei. Então, assim, vem comigo, para vocês entenderem aqui. Pronto, vem comigo. Presta atenção, estou dizendo que essas coisas que eu falei para não ler ou ler en passant não vão cair. Elas podem cair, mas vocês precisam focar em alguma coisa. Vocês precisam focar e entender o quanto antes o que está tratando essa lei complementar 214, certo? Entendam isso. Então, assim, eu estou te dando a linha mestra. Vocês podem colocar para ler meia hora por dia, durante 3, 4 semanas, vocês vão começar a entender essa reforma tributária na Lei Complementar 214 e vão voar. Claro, o diploma mais importante aqui para direito tributário hoje em dia é a Constituição, principalmente emenda 213, da reforma tributária, etc. Assim, o primeiro ponto, imprescindível, né, para ler e para entender. Depois disso tem a Lei Complementar 214. Vocês precisam já começar a estudar essa lei. E o estudo dessa lei começa justamente por meio disso, pessoal, lendo os capítulos que eu estou passando. Eu vou revisá-los de modo muito rápido agora, porque é para vocês não perderem de forma alguma essas questões todas. Imposto seletivo, com certeza absoluta vai cair. Custo-benefício absurdo de bom. Na transição para o IBS-CBS, leria en passant. Na administração do IBS e da CBS, leria en passant. Nos regimes diferenciados da CBS, leria en passant. Título 5 dos regimes específicos do IBS e da CBS, daria foco aqui para bens imóveis, concursos de prognóstico, certo? Sociedades cooperativas, um pouquinho, e dos bares, restaurantes, hotelaria, parques, diversões, etc. E os outros eu leria en passant, certo? Se você pegar serviços financeiros aqui, é até difícil de entender muitas partes. Então, assim, foca no que eu estou falando. Dos regimes diferenciados, leria tudo com especial atenção para as disposições gerais, a redução em 30%, a redução em 60%, a redução a zero. Perfeito? Esses são os mais importantes. Da devolução personalizada do IBS e da CBS, que é o famoso cashback da Cesta Básica Nacional de Alimentos. Leria com maior prazer, custo-benefício absurdo de bom. Leia pouca coisa e vai cair. Regimes aduaneiros especiais é muito importante para concursos federais. Se você não estiver fazendo concurso federal, não se preocupe tanto assim não. E nas normas gerais do IBS e da CBS, é importante para todo mundo, vocês precisam saber, porque aqui estão muitos institutos novos que a reforma tributária trouxe e agora regulamentada, então são muito importantes. Então é importante você estudar isso aqui sim. Só que talvez eu não começaria pelo título das normas gerais, porque é um título um pouco mais denso. O que eu faria?
quando eu fosse estudar imposto seletivo, eu sempre colocaria das normas gerais. Então, eu estudaria de pouquinho em pouquinho. Estuda das posições preliminares, que você vai ver. Eu estudei das posições preliminares, entendi tudo o que quer dizer, aí eu dei o imposto seletivo. Então, eu vou combinando as posições gerais com a parte outra específica, tá? Eu faria dessa forma. E vocês dessa forma, pessoal, vão finalizar essa lei de forma muito rapidamente, certo? Então, assim, é uma dica de ouro que eu estou dando para vocês. Eu tenho um ensino, como vocês viram aqui, com base em índices, eu funciono com base em caixinhas, e eu sugiro que vocês, se gostarem desse tipo de aprendizado, procurem saber um pouco melhor, mas eu funciono muito com índice, assim, eu preciso ler o índice da lei para entender tudo. Estudem, eu estou dando o caminho das pedras, nos sigam nas redes sociais, professor Ivan Moraes, siga o Estratégia Carreiras Jurídicas e comentem aqui embaixo se você gostou dessa trilha de sucesso que eu coloquei aqui para vocês. Fiquem com Deus.